Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o motivo da preocupação do Lula e da esquerda de forma geral com o Senado em 2026. A gente ouviu nos últimos dias o pessoal da esquerda falando, o Mercadante falou isso, o Lula falou também que não, porque se deixar a direita tomar o Senado em 2026, que vai avacalhar o STF, não sei o que lá. Ou seja, qual que é a preocupação deles? Eles sabem que essa ação política do STF está gerando consequências políticas. As pessoas estão chateadas com o STF, querem de fato senadores que possam tirar ministros do STF. É o que o povo brasileiro quer. E se o povo brasileiro votar em senadores que querem exatamente isso, a democracia funciona assim, meu amigo, é a vontade do povo, né? A esquerda está preocupada por quê? Porque eles estão vendo que vai ser uma catástrofe do 2026. E aqui está a explicação da Raquel Landim como que o bolsonarismo e o Centrão selaram um acordo para eleger 44 senadores em 2026. Por que isso aqui machuca o Lula? Porque o Lula estava querendo justamente terceirizar para o Centrão a eleição de senadores em 2026. Mas o que o Lula não está percebendo é que justamente o fato dele estar governando junto com o STF está tirando dele essa possibilidade. Ou seja, ninguém no Centrão vai querer se associar ao Lula para tentar eleger o Senado, quando na verdade a população quer gente para tirar mesmo o ministro do STF, inclusive muitos senadores e deputados. Haja vista a perseguição do Flávio Dino, que está ajudando o Lula, né, tirando emendas de parlamentares e coisa e tal, fazendo todo aquele negócio de não que proibir emenda e não sei o que lá. Os parlamentares não estão gostando disso não, meu amigo. E aí, é lógico, eles vão ficar do outro lado. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Fiat Maré, a bomba brasileira, Peter de Cavanhaque e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, olha só, é o que eu falo para vocês, a esquerda está desesperada esses dias, né? O Lula falou há pouco dia, não, que vão avacalhar o STF, se a gente deixar a direita ganhar um Senado, vão avacalhar o STF. O que o Lula está querendo? O Lula está querendo a ajuda do STF para impedir candidatos da direita. É isso mesmo, o plano deles é a venezuelização, eles não têm outra alternativa, né? Aqui, ó, bolsonarismo e Centrão selam acordo para tentar eleger 44 senadores em 2026. Bolsonaristas e líderes do Centrão fizeram um acordo e querem eleger 44 senadores em 2026, somando os mandatos de senadores deste grupo que só vencem em 2030, porque na última eleição em 2022 já se elegeu um monte de senador de direita. Então, o bloco chegaria a 59 senadores. 59 senadores, meu amigo, você faz o que você quiser. Segundo apurou a coluna, o ex-presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a apoiar um senador bolsonarista e um aliado moderado em cada um dos estados, desde que você tenha o compromisso desse senador aliado na questão do STF. E essa é a parada. E vai conseguir isso com muita facilidade, porque como eu falei para vocês, o Lula tentou governar ajudado pelo STF, né? O Flávio Dino ficou bloqueando as emendas dos parlamentares para tentar ajudar o Lula, que não sei o que lá e coisa e tal. Só que isso, lógico, isso não agradou os senadores e os deputados. Os senadores e os deputados estão muito insatisfeitos com o senador Flávio Dino. Eu diria para vocês que a chance de ter um impeachment do Flávio Dino é muito maior até do que o Alexandre de Moraes, porque se o Alexandre de Moraes lógico, é o paradigma de mau juiz para a direita brasileira, o Flávio Dino é o paradigma do mau juiz para o Centrão no final das contas, né? E no final das contas para a direita também ninguém gosta dele. Então é muito fácil conjuntar esses dois grupos para fazer o impeachment do Flávio Dino. E como eu já falei para vocês, qualquer impeachment serve. Pode ser do Flávio Dino, pode ser do Alexandre de Moraes. A gente precisa de um impeachment para conseguir jogar o número de ministros na Suprema Corte já na próxima eleição, já no próximo governo, acima da maioria, né? Então, ou seja, é muito fácil fazer isso. Pode ser o Flávio Dino, pode ser o Alexandre de Moraes, pode ser os dois, pode ser qualquer um deles lá, né? Então, assim, isso daqui tem um apelo muito grande. E aí que eu falo para vocês que é o suicídio dessa estratégia do Lula agarrado no STF. Você apelar para a justiça para tentar se manter no poder no país é sempre uma tentativa desesperada, porque das duas uma, ou você vai virar uma ditadura, como é o caso da Venezuela, que a Venezuela, a Suprema Corte anulou o Congresso e aí, porra, foda-se, não tem mais eleição, não tem mais nada, como aconteceu também na Nicarágua, a Suprema Corte prendeu um monte de opositor do Daniel Ortega e coisa e tal, e aí você não tem mais eleição, não tem mais nada, então isso é uma possibilidade, ou então você perde rapidamente. Por quê? Porque o STF começa a tomar decisões contrárias à população, a reação da população é assim, queremos tirar esses caras não foram eleitos, que negócio é esse?
Como é que pode o STF ficar tomando decisão de que marco temporal não vale, que não sei o que lá, não sei o que lá, um monte de decisão que não é o interesse do povo brasileiro. Tem que censurar porque tem que proibir fake news e não sei o que lá. Um monte de decisão atrapalhada que não é interesse do povo brasileiro. Existe um motivo pelo qual é o Congresso que deve fazer as leis. Por quê? Porque o Congresso é eleito. O Congresso representa, quer você goste, quer você não goste, a população brasileira, né? E, bom, eu tenho críticas quanto a isso, mas de qualquer forma não deixa de ser mais representativo do que o STF. O STF deveria ser um órgão técnico. Mas o que está acontecendo no mundo inteiro? No mundo inteiro, a esquerda está perdendo força muito rápido e, no desespero, estão querendo usar o STF para se manter no poder. Isso é uma estratégia desesperada, uma estratégia que não tem futuro. Ou melhor, não tem futuro se não virar ditadura, né? Isso é um problema realmente. Mas é aquilo que eu falo para vocês, eu não acredito que aqui no Brasil o pessoal deixaria isso entrar no nível de Venezuela, né? Vamos ver, mas eu não acredito que chegaríamos nisso, né? Aqui, ó, um importante líder da oposição calcula que seria possível eleger 40 senadores no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, regiões onde o bolsonarismo é mais forte, e mais 4 no Nordeste, onde o lulismo prepondera, mas que tem algumas pessoas ali que também conseguem votos ali no Nordeste do lado da direita, né? Com essa maioria, o impeachment de ministros do STF, particularmente do Alexandre de Moraes, pode entrar em pauta a partir de 2027. É o que eu tenho falado para vocês, né? O Lula estava chorando aqui, ó, temos que pensar, porque senão vão avacalhar a Suprema Corte, coisa tal. Avacalhar a Suprema Corte na ideia do Lula é justamente botar uma Suprema Corte de direita, uma Suprema Corte que não ajude a esquerda, porque ele sabe que se a Suprema Corte não ajudar a esquerda, aí acabou. A esquerda não tem mais chance nenhuma, né? O pessoal está dizendo aqui que tem exagero, que a oposição não conseguiria isso, não sei o que lá, mas como eu já fiz as contas para vocês, basta 41 senadores para você ter para você afastar um ministro do Supremo, você iniciar o processo de impeachment contra ele. Então você já tira o cara da Suprema Corte, então já é um impacto grande nisso daí, né? Aqui, ó, a nossa estratégia hoje é fazer senadores lulistas e não necessariamente aumentar a bancada do PT. Ou seja, o que eles estão querendo dizer? Estão querendo trazer gente do Centrão para cá. Mas como a própria matéria mostra, o Centrão está do lado do Bolsonaro. Ou seja, o problema do Lula é esse. Eles sabem que senadores da extrema esquerda, tirando no Nordeste eles vão eleger alguns, mas tirando o Nordeste, eles não conseguem eleger senador em mais lugar nenhum da extrema esquerda. E aí, eles têm que trazer o centro, tem que botar gente do centro. Só que gente do centro, eles também não conseguem, porque não tem ninguém do centro com força nessa história. Então, eu diria que isso aqui é apavorante para a esquerda, essa possibilidade. Mas é a possibilidade que está acontecendo, e mais do que isso. Quanto mais eles forçam a barra contra a liberdade de expressão, querendo censurar o povo e coisa e tal, mais eles perdem apoio na população. A população não quer isso. A população adora as big techs, meu amigo. O pessoal até reclama e coisa e tal, mas adora a rede social, adora conversar, sabe que se perder isso vai ser um baque muito grande aqui no Brasil. E do jeito que esse pessoal está querendo censurar as big techs, eu não sei não, tá? Se eles chegarem à conclusão que vão anular o artigo 19 do Código do Marco Civil da Internet, a alternativa para as big techs vai ser sair do Brasil, igual o X saiu, sai todo mundo no Brasil, pronto. Pô, não precisa ter escritório no Brasil. Mas aí o Alexandre de Moraes vai mandar congelar todo mundo. Você já parou para pensar? Já pensou nisso? Cancelar tudo, cancela Facebook, cancela o YouTube, cancela o X, cancela tudo. Tenta aí, Xandão, vamos ver o que dá isso daí. Enfim, o Haddad é o nome do PT para 2026, se não tiver o Lula, é o que defende o Zé Dirceu. O Zé Dirceu está preocupadíssimo. Lembra, o Haddad é o nome que eles querem colocar para senador em São Paulo. Mas o próprio Haddad está desanimado pra caramba com esse negócio. O Haddad está marcado com o negócio do imposto, né? Virou o taxade e não tem jeito. O fato é que a semana está muito tensa para o Lula. Ele está vendo que ele está perdendo essa parada. E está perdendo já. Porque qual que é o problema da política? Quando o pessoal começa a fazer a conta e perceber que isso não vai dar futuro lá na frente, a pessoa perde poder já agora. O Lula já é um pato manco, já não consegue nada aqui, ó. O pessoal está dizendo aqui, ó, Lula, mesmo em baixa, Lula atrai votos para sua pauta populista no Congresso. Não, não atrai não. Ele atrai votos para a pauta que é de interesse do Congresso também. A pauta do Lula, as pautas que o Lula quer, que o Congresso não quer, não tem voto nenhum. Pode ver o caso da PEC do Sistema Único de Segurança Pública, outras PECs aí. Isso o Lula não tem voto nenhum. O Lula tem voto na questão da redução do imposto de renda. Aquele negócio de isentar quem ganha até 5 salários mínimos.
E eu acho isso ótimo também, tem que aprovar isso aí também. Concordo que a Câmara tem que aprovar esse tipo de coisa. Mas aí, isso daí vai ser aprovado porque a Câmara quer aprovar. Não é o Lula que tem força nisso daqui, é o contrário. O Lula está totalmente perdido. O Lula não consegue mais convencer ninguém, porque todo mundo está vendo que ele não tem chance nenhuma, né? E aqui ele está colocando, o pessoal está colocando essa semana como tensa para o Lula, porque na quarta-feira a Quaest vai divulgar sua pesquisa e todo mundo diz que o resultado não será agradável para o Lula. Se estão falando isso daqui é porque vai ser bomba, né? Ainda tem a questão do IOF que está enrolado e, no final das contas, a previsão é essa. Já está todo mundo vendo que o Lula é pato manco, não tem força nenhuma. E o pior é que com a questão da Lei Magnitsky e a situação lá nos Estados Unidos, está todo mundo começando a considerar o STF também pato manco, né? O pessoal já está vendo que esse pessoal não tem futuro. Vai vir alguém da direita em 2026, vai eleger um STF de direita a partir de 2026, e com isso a própria força que o STF tem hoje já começa a se esvair, meu amigo. Poder hoje depende de poder no futuro. Se o pessoal já sabe que você não vai ter poder no futuro, seu poder hoje meio que vai se esvaindo completamente, né? Enfim, é isso daí. É uma semana tensa para o governo e vai piorar daqui para frente.